Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos iniciar nosso culto, então, com a palavra de Deus, a leitura de 6 versículos do Salmo 148. Salmo 148, os versos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Louvai sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e o estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhe uma ordem que não passará. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra santa nos nossos corações. Amém. Vamos orar, nosso Deus, nosso amado Pai. Queremos nesta ocasião, neste momento, Senhor, invocar o Teu nome e aceitar o Teu convite para louvarmos o Teu santo nome. O Senhor convoca toda a Tua criação, todo o esplendor da majestade do universo e toda a natureza que Tu mesmo criaste. E nós, como obra-prima da Tua criação, como os Teus filhos que somos, nós queremos neste momento, Senhor Deus, rogar a Tua bênção para este culto que estamos iniciando. Pedimos, ó Deus, que Teu nome seja exaltado, Teu nome seja verdadeiramente glorificado. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 62 do nosso hinário Novo Cântico, Hino de Gratidão. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provo do teu amor pelo meu
te agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos agora fazer uma leitura devocional na Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, nos versos de 1 a 9. Nos acompanhe na sua Bíblia. Jeremias, capítulo 2, versos de 1 a 9, diz assim as Escrituras Sagradas. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembra-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e da qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, diz a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nosso Pai, agradecemos pela palavra linda, te agradecemos porque ela relata a verdade de como nós somos muitas vezes rebeldes, como muitas vezes nós nos desviamos para longe dos teus caminhos, como muitas vezes nós te deixamos por coisas sem nenhum valor, mas apesar de tudo, o Senhor ainda pleiteia conosco, o Senhor ainda nos convence de que te seguir e te servir é o melhor caminho nesta vida. Assim, ó Pai, nós podemos ver o exemplo aqui. O povo de Israel abandonou o Senhor, deram as costas para ti. Até mesmo a sua liderança espiritual, seus reis, seus príncipes, profetas, sacerdotes. Mas assim mesmo o Senhor nunca abandonou o teu povo. Os castigou, disciplinou em justa medida, mas nunca
os deixou entregue nas mãos dos seus inimigos. Ó Deus, te agradecemos por infinita misericórdia demonstrada também a nós, a tua igreja, o teu povo, nesta nova dispensação. Louvamos, Senhor Deus, o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico espiritual de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Meus amados irmãos, vamos agora fazer a leitura de um versículo da palavra de Deus, em Jeremias capítulo 17, no verso 9, onde nós estaremos baseando a nossa pastoral nesta ocasião. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês já ouviram, ou até mesmo, vocês já disseram que o meu coração está pedindo para fazer isso. E eu quero dizer neste momento que o nosso coração, ele não é um guia confiável, ou pelo menos muito confiável. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o nosso coração, ele é enganoso. Ele nos engana. E por isso que as decisões baseadas puramente no coração, ou seja, nos sentimentos, elas nem sempre são aprovadas pelo nosso Deus. Porque os sentimentos, ou seja, o nosso coração, aquilo que ele pede, oscila demais. Pode pedir coisas boas, mas pode pedir geralmente coisas más. Por quê? Porque o profeta diz aqui que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós temos um exemplo muito clássico na palavra de Deus. É na história do rei Davi. Rei Davi, quase no final da sua vida,
ele morava num palácio muito bonito, que havia mandado construir, e ele contemplou o tabernáculo, a casa de Deus, onde o povo de Israel ia cultuar a Deus. E ele então achou que aquilo não era justo, porque ele diz: eu moro num palácio e a casa de Deus está num tabernáculo, numa lona. E então ele decidiu que iria construir uma casa para Deus. Então ele chamou o profeta Natã, aquele mesmo que depois iria adverti-lo a respeito do seu caso com a mulher de Urias, Batseba. E então ele relatou o desejo do seu coração ao profeta Natã. E Natã disse o seguinte para ele: vai, faze tudo o que está no teu coração. Mas a palavra de Deus nos diz que naquela mesma noite o Senhor apareceu para ele, para Davi, e disse: não vai ser tu que irá construir uma casa para mim, porque tu foste homem que derramaste muito sangue. Davi era um homem de guerra, Davi era um homem das batalhas. E Deus então não permitiu, mesmo o seu coração, o coração de Davi pedindo, Deus não permitiu que isso acontecesse. Meus irmãos, nós queremos dizer que nosso coração não é um guia seguro, porque ele é corrupto, porque ele é depravado. Nós temos que pautar as nossas decisões unicamente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é confiável. A palavra de Deus é o nosso guia seguro e permanente. Por isso, nunca faça o que está no seu coração, porque mesmo um homem piedoso como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele queria fazer algo até certo, lícito, mas Deus não permitiu, porque não era a vontade do Senhor. Então, toda vez que formos tomar qualquer decisão, sempre nós devemos consultar a palavra de Deus, consultar o Senhor e nunca consultar o nosso coração. Que Deus ilumine nossas mentes, nossos corações, para tomarmos sempre decisões sábias para a glória do seu santo nome. Amém. Oremos, nosso Deus, nosso Pai. Queremos pedir, ó Deus, que Tu nos ajude, Senhor, sempre a tomarmos decisões pautadas unicamente na Tua palavra, Senhor, que é o nosso guia confiável. Como diz a Tua palavra santa, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor Deus, nos ajuda sempre a conformarmos a nossa vontade à Tua vontade, e que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sempre prevaleça. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, nesta noite, para este culto que estamos prestando a Ti. Que a Tua bênção esteja sobre nós e que a Tua glória, Senhor Deus, seja manifestada no meio do Teu povo. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento com o cântico do hino Salmo 46. De todos contemplar as obras do Senhor, quebra a flecha e o arco, a guerra faz cessar. Ó Deus supremo de Israel, que ao nosso lado estás. Andamos pela fé no Deus que os carros faz queimar. Deus, estás conosco, mesmo em meio ao fogo, como um escudo, na tempestade estás. És o nosso guia em guerras violentas.
pois ouvir. Treme a terra e os montes faze-os abalar. Ó Deus, conhece os corações e a vida tu nos dás. Ó Deus, que treme os montes, venha nos fazer vencer. Deus, estás conosco, mesmo em meio ao fogo, como um escudo na tempestade estás. És o nosso guia em guerras violentas. Onde nós iremos, senão com o Senhor? Ainda que o mar se agite, és Senhor de tudo e acalma o vento e o meu ser. Mesmo que as nações se agitem, os povos bramem, Deus, eu sei que no controle tu estás. Ainda que o mar se agite, és Senhor de tudo e acalma o vento e o meu ser. Mesmo que as nações se agitem, os povos bramem, Deus, eu sei que no controle tu estás. Ó Deus, estás conosco, mesmo em meio ao fogo, como um escudo na tempestade estás. És o nosso guia em guerras violentas. Onde nós iremos, senão com o Senhor? Deus de Jacó, o forte Deus, o Deus supremo de Israel. Deus de Jacó, o forte Deus, o Deus supremo de Israel. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras, que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nos versos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor para com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Oremos, bendito Deus. Amado Pai, pedimos agora, Senhor, a iluminação do Teu Espírito para a Tua palavra, para os nossos corações, para o nosso entendimento,
para a nossa edificação, Senhor. O Espírito que inspirou o teu servo, o apóstolo Paulo, a escrever estas palavras, seja o mesmo que agora ilumine e abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo 8 deste texto que lemos é um dos mais conhecidos pelos cristãos. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas muitos irmãos e até mesmo muitas pessoas não valorizam esta salvação que é pela graça. Mas essas pessoas não valorizam exatamente porque não conhecem o contexto em que está inserido este versículo, esta passagem das Escrituras. Se regozijam muito pouco na graça porque não sabem ou desconhecem o seu estado anterior. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Se nós fôssemos dividir esse texto, e já dividindo, ficaria mais ou menos assim, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo vai dizer o que nós éramos sem Cristo, qual era o nosso estado, qual era a nossa condição, qual era a nossa situação sem Cristo, versos de 1 a 3. Nos versos de 4 a 10, ele vai dizer o que nós somos agora pela graça, o que nós nos tornamos pela graça de Cristo. Ou seja, primeiro Paulo dá a má notícia, e depois ele vem com a boa notícia, que é a salvação pela graça. Então vamos ver o que nós éramos por natureza. Nós, ou seja, nós seres humanos já nascemos assim, todos já nascemos assim. Então, Paulo vai dizer em primeiro lugar que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Eu sei que para muitas pessoas essa declaração parece que não condizer com a nossa experiência, porque as pessoas estão mortas, mas elas estão muito vivas, fazendo todo tipo de atividade. Tem muitas pessoas que não são crentes, têm uma mente brilhante, pessoas que não são crentes, às vezes até negam e blasfemam o nome de Deus, que são verdadeiros atletas, pessoas que estão vivas, produtivas na sociedade. Como conciliar uma declaração dessa com a experiência que nós vemos no dia a dia? É que o apóstolo Paulo está querendo falar do nosso estado espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. Porque a palavra morte nas Escrituras não significa aniquilamento, mas separação. Ou seja, quando a gente morre fisicamente, existe a separação entre o corpo e o nosso espírito. Quando estamos mortos espiritualmente, há a separação do corpo e do espírito em relação a Deus, ou seja, não há comunicação. Então, morte não é aniquilamento, morte na Bíblia é separação. E existe a morte eterna, que é aquela morte onde o corpo, o espírito vão estar eternamente separados para todo sempre de Deus. Então, é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos separados de Deus, mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ou seja, houve uma verdadeira ressurreição espiritual. Ele deu vida a cadáveres. Como disse Ezequiel 37, lá, quando Ezequiel profetizou no Vale dos Ossos Secos, quando Deus mandou que ele profetizasse. Então, ele profetizou e os ossos, então, foram criando tendões, carne, tudo. De repente, surgiu um grande exército, uma grande multidão. Texto que vocês conhecem muito bem. Se não conhece, leia lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Então, é isso que Paulo está falando. Nós estávamos mortos. Segunda coisa que Paulo vai falar da nossa situação é que nós estávamos também escravizados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Então, havia três forças que nos escravizavam. O mundo, ele fala aqui, segundo o curso desse mundo, Satanás, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E também a nossa carne.
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Então, Paulo diz, nós estávamos mortos, nós estávamos escravizados pelo mundo. Paulo diz que nós seguimos o curso deste mundo. A ideia que dá é de um rio que vai seguindo o seu leito normal, que não pode ir para outro lugar, porque o seu leito já está designado, já está desenhado. Então, era assim que nós estávamos caminhando segundo o curso, segundo o rumo deste mundo, o leito normal deste mundo. Depois ele diz que Satanás também nos escravizava, né? Nós estávamos escravizados segundo o príncipe da potestade do ar. E muitas pessoas acham que Satanás nem mesmo existe, que isso é criação, especialmente da igreja medieval, que criou aquela imagem, né, de Satanás com um tridente, com a capa vermelha e tudo mais. Mas a palavra de Deus diz claramente que Satanás existe e que ele escraviza os homens, levando os homens a fazerem a sua vontade. Depois ele diz que também existia a nossa carne, que nos escravizava, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, a gente só fazia aquilo que a nossa carne pedia, ou seja, que a nossa natureza pedia. E isto é o quê? Escravidão. Escravidão. Agora, muita gente diz assim, mas o homem não é livre para fazer o que quer, ele só faz o que quer. Se ele se levanta de manhã e resolve ir beber, se resolve se prostituir, fazer isso e aquilo, ele está fazendo o que ele quer, certo? Mas ele está fazendo o que ele quer de acordo com a sua natureza. Mas ele não pode fazer o bem que a palavra de Deus exige. Ele só faz o que é mal, porque ele é escravo. Jesus Cristo disse que o homem é escravo do pecado. E só existe um que pode libertá-lo, ou seja, que é ele mesmo. Então, essa era a nossa situação antes, como disse aqui o apóstolo Paulo. Estávamos mortos, estávamos escravizados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Mas o apóstolo Paulo diz mais, que nós também estávamos condenados e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, como todas as pessoas do mundo, nós estávamos nessa situação. Filhos da ira. Da ira de quem? Da ira de quem? Certamente da ira de Deus. Eu sei que para muitas pessoas, falar da ira de Deus é até repugnante, soa até meio herético, porque as pessoas não entendem que a ira de Deus não é um defeito em Deus, não é uma mancha no caráter de Deus, pelo contrário, a ira de Deus é a sua justiça se manifestando contra o pecado. João capítulo 3, verso 36, bem pertinho de João 3,16, diz assim, o Senhor Jesus Cristo disse, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, mas sobre ele permanece, ou seja, ele está debaixo da ira de Deus. Então, meus irmãos, era uma situação difícil, essa é a má notícia que Paulo está pregando, está anunciando, antes de dar exatamente a boa notícia. Então, vamos recapitular nossa situação. Estávamos mortos, estávamos escravizados, e havia 3 forças que nos escravizavam, o mundo, a carne e o diabo, mas também nós estávamos condenados. Meus irmãos, se essa passagem terminasse aqui, estávamos todos condenados, todos destinados à condenação eterna, porque todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas o versículo 4 muda tudo, né? E aqui vem a boa notícia. E aqui Paulo vai dizer o que nós nos tornamos pela graça de Deus. Verso de 1 a 3 ele diz o que nós éramos. Agora vai dizer o que nós nos tornamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. O que foi que Deus fez então? Se nós formos escolher uma só palavra, Deus nos salvou. Como ele diz aqui no verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. Então nós estávamos numa situação de morte, de condenação e de escravidão debaixo dessas forças, mas Deus mudou toda a nossa história. Mas Deus. Então o que ele fez? Ele nos salvou. Agora a grande pergunta é, por que ele fez? Por que ele fez? E aí Paulo vai usar 4 palavras para mostrar as intenções, a razão, os motivos que levaram Deus a salvar pessoas que estavam mortas, condenadas e escravizadas. Ele vai usar 4 palavras. Primeira palavra, misericórdia, mas Deus sendo rico em misericórdia. A palavra misericórdia significa ter o coração na miséria. Ele viu a miséria humana, ele viu a condição do ser humano, ele viu a situação do ser humano e ele deu a sua vida por nós. Então, isto é misericórdia. Outra palavra que ele usa é amor, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo diz que o Senhor nos amou quando nós éramos seus inimigos, quando nós éramos ainda pecadores. O amor de Deus é imerecido. Nós não merecemos demonstração de tão grande amor. E este amor não é um amor só de palavras, é um amor provado, é um amor sacrificial. Então, é isto que o apóstolo Paulo fala. Então, ele vai usar 4 palavras, como nós já dissemos. Primeiro, misericórdia, amor, e depois, nos verso 7, ele vai usar mais 2 palavras, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, misericórdia, amor, graça. Graça, todos nós sabemos o que significa. É favor não merecido. Favor dispensado a pessoas indignas, pecadoras, que não merecem nada de Deus. Para muitas pessoas isso não soa muito bem, porque nós vivemos num mundo de merecimentos. Se você trabalha no final do mês, recebe seu salário, seu patrão não fez nenhum favor a você. Você mereceu, você fez jus pelo seu salário. Então a gente vive num mundo assim, em que a gente conquista pelo nosso suor, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Só que no mundo espiritual, na salvação, as coisas não funcionam assim, porque nenhum de nós merecíamos a nossa salvação. Então foi puramente graça. Então esta é a outra palavra que Paulo usa para mostrar por que Deus fez. A outra palavra é bondade. A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade de afirmar e de reafirmar a bondade de Deus, mas a bondade de Deus suprema é demonstrada não só no nosso dia a dia, nas coisas que Ele nos dá, no cuidado que Ele tem para conosco, no ambiente propício que Ele nos colocou para viver, mesmo no mundo caído, Ele supre a nossa necessidade, Ele está conosco, mas a bondade de Deus é demonstrada, acima de tudo, no perdão dos nossos pecados. Deus é bom. Então, o que motivou Deus a salvar pecadores que estavam mortos, escravizados e condenados? Foi a misericórdia, o amor, a graça e a bondade. Então, são palavras que resumem o que Deus fez e não existe nada, absolutamente nada no texto que leve a pensarmos que nós merecemos alguma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo chega no verso 8 e diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora, a fé não é um preço que a gente paga, a fé é o modo como nós recebemos a fé. É como se alguém lhe desse um presente e você então recebesse com a sua mão. A sua mão não ganhou o presente por merecimento, a sua mão foi o instrumento que você usou para receber o presente. Até mesmo esta fé, Paulo diz que é um dom dado
por Deus, outorgado por Deus. Para quê? Por que Deus faz tudo isso? Ele diz, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é comprada, a salvação não é por merecimento, a salvação não é por aquilo que eu faço, a salvação é de graça para que ninguém se orgulhe dela. Ou seja, a salvação nos leva a sermos humildes, a reconhecer que nós temos o que temos e que nós somos o que somos unicamente pela graça de Deus. Por isso que ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, meus irmãos, então vimos o que Deus fez para salvar pecadores. Ele salvou. Por que ele fez? Porque ele teve misericórdia, amor, bondade e graça. Agora, para quê? Tem um porquê e tem um para quê. E o para quê vai dizer exatamente no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Preste atenção, nós não somos salvos pelas boas obras, por causa das boas obras que nós fazemos. Como já dissemos, e diz a palavra do Senhor, para que nenhum de nós se glorie, se exalte, se ensoberbeça, achando que vamos entrar no céu, nos portais celestiais, porque nós fizemos justiça para merecer. Não. Agora, as nossas obras, elas acompanham a nossa salvação, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura era a principal palavra usada pelos gregos para designar uma obra de arte. Preste atenção, meus irmãos. De um homem que estava morto, cadáver, que estava escravizado, que estava condenado, Deus pegou ele e fez o quê? Uma obra de arte. Agora nós somos feitura de Deus. Fomos feitos por Deus e refeitos, recriados em Cristo Jesus para as boas obras. O que Paulo está dizendo aqui é aquilo que Lutero sintetizou na sua doutrina da justificação pela fé. Ele diz a justificação é pela fé somente, mas não é de uma fé que anda só. Ou seja, as obras devem acompanhar a fé. E aquilo também que Tiago diz, que se nós dissermos que temos fé e não tivermos obras, isso de nada vale, de nada adianta. Então, nós precisamos praticar boas obras, ajudar o próximo, fazer o bem, dar um bom testemunho, mostrar com a nossa vida que nós somos nova criatura, que nós fomos recriados em Cristo Jesus. Mas não é para nós ganharmos a salvação, é porque nós já ganhamos, é para provar, para mostrar que agora nós não somos mais mortos, não somos mais condenados e não somos mais escravizados ao pecado. Pelo contrário, nós somos nova criatura. Que o Senhor aplique, que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra santa. Te agradecemos pela tua imensa salvação demonstrada a nós. Nós, Senhor, que estávamos nessa mesma condição que o apóstolo Paulo relatou aqui, nesta carta, nessa passagem que acabamos de ler e de meditar. Nós também estávamos mortos nos nossos delitos, nossos pecados, que nos afastava, que nos distanciava de Ti. Nós também estávamos escravizados, só fazíamos o que dava na nossa cabeça, fazendo a vontade da carne, do coração, dos pensamentos. Nós também estávamos condenados, Senhor Deus, porque estávamos debaixo da Tua ira. Mas o Senhor reverteu toda essa situação. Ó Senhor, a Tua palavra possa chegar em muitos corações que ainda não Te conhecem, que ainda não têm a alegria de poder entender a beleza da Tua salvação. Mesmo essas pessoas reconhecendo seus pecados, elas ainda não voltam-se para Ti. Por isso, Senhor Deus, salva-as pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu grande amor. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus nesse instante com o hino de número 297 do nosso Inário Novo Cântico, a chamada final.
céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu rei, e possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Meus amados irmãos, vamos nesse momento encerrar nosso culto que prestamos ao Senhor, petrando a bênção apostólica e o amém final. Receber, pois, então, a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte e sobre toda a tua igreja espalhada pelo mundo inteiro, agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós já retornamos os nossos cultos, tanto dominical noturno, como o nosso culto de oração e doutrina nas quarta-feira, ainda com todas as restrições, mas muita coisa já mudou, muita coisa já melhorou, e nós esperamos que em breve, não sabemos quando, nós vamos estar voltando ao normal. Ainda há muitas restrições, porque ainda o perigo paira no ar. Mas se você pode ir ao templo e deve ir, então não se contente apenas com esses cultos aqui virtuais, mas esteja também adorando o Senhor juntamente conosco no nosso templo, no local onde nós nos reunimos para a glória do Senhor. Então, pedimos que o Senhor possa dar a todos vocês uma boa semana, debaixo da sua graça, debaixo da sua paz, e que o Senhor possa ser com você e com toda a sua família. Amém. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao